Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que esse mercadinho nos apresentou hoje. Cara, meio que um Search and Destroy Day, né? Pra cima e pra baixo, sem muita direção. Se a gente observar o diário, a gente vai ver que não andou pra lugar nenhum. Ele simplesmente fez candles bem curtinhos. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. E vamos para as notícias de amanhã pra gente tentar evitar bolas curvas. E lembrando que as notícias, principalmente notícias de 11 horas da manhã, a gente fica de fora. Então o que nós vamos ter amanhã? Produção industrial, mensal e anual às 9 horas da manhã, Brasil. Vamos ter ofertas de emprego de outros às 11 horas. Então, esse ponto das 11 horas é bom ficar de fora. Hoje, cara, não fez nada. Mesmo. Nada de nada. Não entregou nada. Não teve uma volatilidade. Acabei ficando fora da operação da bala de prata do mini dólar e não entregou nada de volatilidade. Era o PMI e ISM. Cara, o PMI sempre tem volatilidade, mas hoje não sei porquê. Então, vamos para os 60 minutos. Mini índice. Cara, isso aqui é a prova de que não fez nada, search and destroy, né? Perde fundo, rompe topo, depois não faz mais nada, começa a andar de lado, pra cima e pra baixo, só buscando liquidez. Mas assim, bullish, né? Segue bullish. E agora nós temos o quê? Nós temos um gap aberto. Outro gap. Hã? Pensa num ativo complexo. E aí, dá uma olhada, por exemplo, no diário. Que candle é esse? Que show da Xuxa é esse? A gente já viu outros candles desses, né? Que esse candle é o silêncio que precede o esporro normalmente, né? Um ponto em que ele vai ou explodir ou derreter. Então, definição, meio do range, né? Não quis mais cruzar o range. Cara, abrindo nesse gapzinho aqui, e aí depois não querendo mais dar prosseguimento ao movimento de cruzar o range, né? O que a gente estava esperando, fazer um pullback, tocar ele reto. Não foi o que ele fez. Ele veio e... Então, assim, clássico mini índice, né? Jamais sabereis o que eu farei. Mas é isso, não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado bem rápido. Hoje eu não operei índice, graças a Deus eu não operei, eu operei dólar. E o dólar, meus amigos, 2 operações, 100% de aproveitamento, foi fantástico. Nossa, como a gente fica muito bem com isso, tá? Muito bem, não tá entendendo como eu tô feliz. Vamos para 20 mil tickets. E aí, 20 mil ticks, nós temos o seguinte, meus amigos. O reflexo do que foi hoje. Aí, ó, tá na tela o reflexo, ó. Dá uma olhada. Hã? Vou cair, vou subir, vou cair, vou subir, vou subir, vou subir. Opa, caí. Opa, subi. Opa, caí. Opa, subi. Opa, acho que vou cair. Tô fora desse cara. Muito fora. Pro cara operar isso aqui, o cara tem que ser muito experiente. E aqui vai um adendo, né? Pessoal, eu já falei isso aqui outras vezes, cara. Esse cara tem um monte de penduricalhos, né? Só que tu faz, se tu quiser operar esse cara de uma maneira mais consciente e um pouco mais clara, cara, pega aqui, ó, vai no Profit, pega os bancos aqui, ó, monta os bancos, gráfico dos bancos pra observar eles. Vai nos juros, dá uma olhada no gráfico dos juros, IFR, eu acho, né? Vamos ver o IFR aqui. Vamos ver a Vale, vamos ver a Petro. Isso aqui, meu irmão, é o suco de Brasil. Pra esse cara aqui andar, isso aqui tudo tem que estar pro mesmo lado, tem que estar tudo legal. Se é a Petro e os bancos levantando a história e a Vale dá uma porrada pra baixo, quebrou a gente, é violinada. Então, difícil de operar esse cara. Eu tô fora por muito tempo, cara. Depois que eu tiver bastante experiência, que eu absorver bem esse meu setup com a Constituição, com os conceitos bem claros de BOS, choque, cara, aí tudo bem, mas assim, isso é algo que vai ter que ter uma confluência muito boa, cara, muito boa. Olha a complexidade desse cara. Dá uma olhada nisso, pelo amor de Deus, louco. Gap, range. Pelo amor de Deus, que história é essa, cara? Que show da Xuxa é esse? Não, sem condições. Aí olha o range aqui do dia. O range do dia ficou nisso aqui, ó. Isso aqui foi o range do dia inteiro. Aí tudo que tu vai fazer é observar esse topo aqui, colocar aqui, ó. É isso aí, ó. Como que tu consegue ganhar um dinheiro aqui sem perder muito, cara? Tu vai perder. Não tem como não perder, ele não respeita nada. O que fazer? Onde ele tá assim, tem que esperar ele definir o que ele quer fazer. Ele definir. Ele tem aqui o movimento medido que baixou para um cacete depois desse o back monstruoso que ele fez pra baixo aqui, ó. E agora ele mal retesta aquele topo. Então agora... tá querendo virar o jogo. Se quiser, tira os estudos aqui. Tá atrapalhando os estudos? Tira. Vamos ver ele de longe aqui, ó. Tá aí. O que ele tá fazendo? É isso? Será? Será que é isso mesmo? Nunca saberemos. Quer operar esse cara da maneira mais consciente? Cara, aqui, ó, procura um range dentro disso aqui, ó, que tem um range aí, ó. Esse range deve estar por aqui, ó. Like, subscribe, thank you. Aqui o range, ó. Que ele anda pra baixo, ele tenta andar pra cima. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Até a hora que ou ele vai pra cima ou ele vai pra baixo. A maneira mais coerente que eu tenho visto, assim, pra operar esse cara é observar pontos em que ele quebra a característica do preço e quebra a estrutura. Mas ele falha também. Quer ver aqui, ó? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Veio pro alto. Quebrou a estrutura, né? A estrutura foi quebrada aqui. Né? A estrutura não. A característica do preço, né? Quebrou aqui. Ele rompeu aqui, foi pra cima, quebrou aqui. Ok. Faz esse pullbackzinho aqui. Quebra a estrutura aqui, né? Então quebrou o preço. Então aqui é o tal do nosso amigo choque. E esse aqui é a quebra da estrutura do negócio pra seguir. Mas e aí?
E o que ele faz na sequência? Toma violinada. Aí vem até aqui o alto aqui, ó. Aqui ele quebra de novo a estrutura. Aqui ele quebra a estrutura, ó. Aqui ele quebra o preço, né? Característica, né? Ou seja, choque, quebrou aqui, beleza, show. Agora ele vai fazer um fundo, beleza, rompeu aqui, opa, rompeu. Vamos embora, vamos na compra. Rompeu aqui. Vamos tocar ali. É trap. Tava trap, bem definida, bem clara, bem bonita. 2 tentativas falhadas da venda e uma trap bem definida. Tudo bem. Acelera, violina. Cara, que porra é essa, bro? Como é que o cara vai ganhar dinheiro num negócio desses? Tá louco. Então, opera pelas pontas. Aqui, ó. Faz esse jogo aqui, ó, e opera pelas pontas, junto com essa análise aí de mudança de característica de preço e quebra de estrutura. Realmente eu não consigo encontrar outra forma. Ele vai ficar aqui, ó, nesse rangezinho aqui, ó. Isso aí, ó. Aí ele vem vir pra baixo, cara, tu vai ter que apostar aqui, vai ver, quebrou a estrutura, quebrou, entrou, fatiou, passou, replicou ele pra baixo aqui. Tomou, ele te limpou. Slash, não deu certo. Ah, então agora ele vai pro alto, slash, tomou ele stop. Essa é a complexidade desse cara. Pra operar nesse cara aqui tem que ser pelas pontas. A dica maior que eu tenho, além dessa dica de ouro, que eu vou deixar o vídeo aqui sobre a quebra de estrutura e a mudança de característica do preço, é a VWAP, cara. A VWAP funciona demais. Foi a primeira coisa que eu aprendi a usar e nunca mais usei. A VWAP funciona demais. Opera próximo dela. Identifica padrões do setup que tu usa nela e dá-lhe. Aqui deu certo. Aqui já não deu. Aqui deu muito ruim. E aí pra cá dá. Pra cá dá também. Bem curtinho. Scalp. Aqui dá também. Ó. Mas a melhor forma é operar próximo dela. São as chances maiores que tu tem de escapar de uma violinata. Mas tu tem que ter uma análise bem criteriosa e bem clara. O que a gente faz aqui? Essa aqui é a minha análise básica que eu faço todos os dias. Primeira hora da manhã, primeira hora de pregão, topo e fundo. Quem romper primeiro, eu vou dar prioridade. Né? Mas é aquele que quebra a tua cara. Ele rompe, diz que é compra. E o que ele faz na sequência? Nada. Faz um pullback, volta pra alta, cai mais um pouco, volta pra alta. Como é que tu vai operar um negócio desse, cara? Mas a gente segue a mesma coisa, ó. Sempre com... Vai operar na venda, no mini índice, sempre com traps, cara. Sempre com traps. Deixa esse cara confirmar a história. Sempre com traps. Lembra da mudança de característica. E depois, a quebra da estrutura. E aí, tu tenta pegar o quê? A bala de prata, que é o que vai te salvar. A bala de prata tá entre 2 e 4 movimentos. A bala de prata é essa. Quer entrar na compra? Mesma coisa. O índice corta pros dois lados. Trap, tchau. Depois ele vem aqui, vai lá, vem aqui. Mais um pouquinho, quebra, vai lá. Mais um pouco. É isso aí. Tem que pegar a bala de prata. A bala de prata vai fazer com que tu te livre do risco mais rápido. Aí tu vai colocar no break-even e tu vai rezar pra esse cara, nesse caso é um pouquinho mais embaixo, né? Vai rezar pra esse cara não te violinar. E aí se tu sobreviver a essa violinada e ele te der uma entrada e ele andou a volatilidade aqui, vai abrir outra operação aqui, fazendo um preço médio controlado no lucro. E aí não te violinou aqui também, tu pegou aqui, colocou aqui pra cima, aqui, ó. Saiu daqui, colocou, puxou teu stop pra cá e deixou ele aqui. E ele não te violinou ali também. Não te violinou, tu sobreviveu. Vai botar o teu stop aqui, carregando a operação. Aí tu vai abrir outra operação numa trap. E se for uma trap de verdade, quando ele romper esse cara aqui, tu vai colocar no 0 a 0 e vai empurrando. E aí tu vai fazer um baita do movimento. Mas assim, talk is cheap. Falar é fácil. Quero ver fazer isso aqui. Aguentar uma retração. Aguentar um movimento de 500, 600 pontos e voltar, deixar quase 100 pontos, 80 pontos, quase estopando. Depois ele faz um outro movimento. Sobrevivi. Aí ele vem aqui. Aí aqui ele falha. E te limpa. E aí tu fica, cacete. Em vez de eu pegar os 600 pontos, abrir outra operação aqui, tomei stop. É isso aí. Essa é a vida do mini índice. Em agosto, de 8 a 25% de operações vencedoras, pelo amor de Deus, como é que o cara vai ganhar dinheiro num negócio desse? É impossível, meu amigo. Tá? Vamos para a hora, chega de mini índice. Vamos para a hora, 60 minutos. Mini dólar. Bearish, né? Bearish total. Chegou a fazer um ataque aqui que eu falei, nossa, virou! Porra nenhuma! Olha esse engolfo aqui. Porra nenhuma, voltou no mesmo pé. Bearish. Olha o diário. Mesma coisa, olha ali, olha que tipo de candle é esse do diário, meus amigos. Isso aqui é o silêncio que precede o esporro, isso aqui é limpeza de conta, se tu opera esse negócio. Vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, não vai mais pra cima, não vai mais pra baixo, não vai mais pra cima. Acabou teu dinheiro. É isso. Bearish, totalmente bearish. Olha a distância da média de 200. Olha o teste na média de 21. Testou, capotou, já ficou ali mesmo. Pode fazer mais um ataque? Pode. Quero entrar vendedor aqui, Comprador nesse cara? Jamais. Eu só vendo no dólar. Like, subscribe. Thank you. Vamos para os 5 mil tickets. Aqui, ó. Isso aqui que ele fez, ó. Mesma coisa. Não muda nada. E aí esse puto também, né? Faz lá, segue tua constituição, arrisca, né? Primeira hora de pregão, o que esse cara fez? Rompeu pro alto. É compra no mini dólar. Mas aí não tem a confluência de 60 minutos que nós acabamos de olhar, do diário, né? A gente tem que observar sempre os tempos maiores.
né? Aquela aulinha do papo de domingo é justamente sobre isso. Vai olhar o tempo maior, vai projetar, vai baixar para ticks e vai procurar padrões de repetição para fazer entrada. Não sentido. Isso aqui, esses ticks, não tem sentido isso aqui. Não tem sentido. Isso aqui são padrões de entrada. Por que eu vi que o dólar era vendedor ainda mesmo fazendo aquele movimento de alta? Que foi um movimento em V. Não tem nenhum setup meu aqui. Nenhum. Até tem, mas tu vai entrar aqui, 2 tentativas falhadas da venda, com um stop aqui? Tu é louco assim, dessa maneira? Quando eu olhei isso aqui, eu falei, isso aqui é manipulation. Não vou entrar na compra, eu vou entrar na venda. Vendi aqui, e não fiz essa venda por causa do horário da notícia do PMI, que não fez nada, não teve resultado nenhum. Fazer aqui, a gente vende de novo. A gente vai observar o que esse cara tá fazendo aqui. Entrou em 2 ranges, esse aqui é o mais novo, fez um breakout em cima dele. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai tentar operar próximo da VWAP. O ponto que a gente quer. E dólar tá mais fácil, dólar é venda. Sempre que ele acusar aí um movimento de alta, um movimento de propulsão, espera o pullback e entra no pullback, porque não é pullback, é sentido de mercado. E, pô, o dólar, pra mim, eu sou suspeito, cara, porque eu gostei demais de voltar pro dólar, porque o dólar me deu uma segurança no meu operacional muito maior. O dólar, diferente do índice, que tem em agosto foi de 8% a 25%, o dólar eu não operei em agosto, porque eu já sabia que no final de julho já estava terrível por causa das férias. Então eu me propus a esperar até setembro e eu operei a porcaria do mini índice, que só me limpou. Agora, esse cara entrega de 40, de 35, 40 a 60% de operações vencedoras e te entrega de 2 a 5 operações. Que mais que tu quer, meu amigo? Isso aqui é proteção de capital. Isso aqui é operar um troço que provavelmente vai te entregar um certo lucro. Qualquer coisa que ele andar, hoje ele andou 2,5 pontos, depois andou 4,5 pontos. Eu fiz meus pontos. Se eu tivesse feito aquela ali da bala de prata, exatamente nesse ponto aí, ó, bem aqui a bala de prata, bem aqui, lindamente, eu tinha coletado mais 20 pontos. A minha meta é 20 pontos no mini dólar, 1.000 pontos no mini índice, ou 500 num e 10 no outro, tá show. Essa é a minha meta. Se eu fizer isso aí todo dia, ou próximo disso, ou 80% disso, 70% disso, ninguém me segura mais. Esperar aqui, ó. Tem que ver como é que ele vai se portar próximo da VWAP. E cara, o menor sinal de venda, vender. Aqui mesmo ele tá fazendo um movimento que eu conheço demais aí, ó, que eu vejo repetir demais. Ele cria um novo range, ele vai para baixo, na verdade ele vai para cima, vai para baixo, aumenta um pouco mais esse pêndulo, anda mais ou menos proporcional a ele, chega numa região de breakout pullback, numa região onde esse mercado aqui pode fazer um reteste de fundo ou que sabe perder esse fundo e ir lá embaixo. Região perfeita. Agora a gente vai se atirar? Não, até porque quando eu falo região perfeita dá muito errado. Não vai se atirar. Vou esperar o mercado nos provar. Quem é que vai nos dizer que vai provar? O que vocês imaginam? Aqui nesse ponto onde ele tá mesmo. Choque. Acabou de mudar o padrão. Rompeu, botou. Isso aqui é o primeiro sinal. O que a gente quer agora? A quebra da estrutura. A gente quer que esse cara dê prosseguimento, que ele faça um pullbackzinho de respeito, mas que não vá muito alto, capote. Aí a gente tenta buscar esse fundo, tenta ir mais embaixo ainda. Esse é o jogo. O dólar é muito bom de operar, louco. Muito bom. Eu recomendo fortemente. O índice é o grande desafio. Ainda vou operar muito bem esse cara, mas é um cara que me irrita, brother. Eu consigo operar o mini. Eu tô no mini dólar, eu tô na tranquilidade, fazendo de 2 a 5 operações, às vezes 8, extrapola um pouco. Aí eu vou pro índice, cara, e aí eu passo 3 dias no índice, ainda um Buda. Ainda totalmente um professor de yoga. Cara, depois do 4º, 5º, 6º dia do índice, eu já tô aos gritos, já tô irritadaço. O negócio começa a entrar na tua mente. Porque, como eu já disse, não é só a perda financeira. A perda financeira é uma merda. É terrível. Mas não é só a perda financeira. É o psicológico, mexe com a tua cabeça, te coloca a prova teu setup, tu começa a entender assim, porra, é um joguinho do tigrinho, eu tô fazendo aposta, estudando pra caralho, isso aqui é só apostar pra cima ou pra baixo e rezar pra ir pra algum lado, que não respeita nada. Mas esse é o mini índice, um ativo extremamente volátil, cheio de penduricalhos, que precisa de toda uma constelação familiar linda pra ele conseguir funcionar da maneira certa. Senão, é violinada pra tudo que é lado. É um traficante, é outro fumador de crack, é outro religioso, defensor da família com 8 famílias. Ninguém respeita ninguém. Certo? Se você achou que esse conteúdo aqui que eu apresentei agregou alguma coisa pra você, deixe seu like. Cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo. Eu faço projeções de segunda, quinta, à noite eu libero elas. E faço lives todos os dias a partir das 9h55, porque eu não opero na primeira hora da manhã. Às vezes no finalzinho da manhã, até opero, na primeira hora até opero ali. Minha constituição me permite, minha religião permite. Boa noite, até amanhã. Deixe seu like.